Olá, eu sou o professor Marco Antônio e hoje eu vou estar dando uma pequena demonstração aqui de como se faz a construção de uma anamorfose oblíqua, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar vai ser de uma imagem, né, toda quadriculada, de exemplo aqui, tá? Aqui ela está pequena exatamente por conta, né, para facilitar aqui a dinâmica, tá bom? Então é o seguinte, aqui você pode tanto construir o seu desenho e depois quadricular, ou criar, né, construir a sua malha quadriculada e depois você realizar então o desenho, tá? Mas é importante aqui que ele esteja tudo quadriculado, né, que ele esteja conforme esse modelo que eu estou apresentando aqui para vocês. É o seguinte, também para facilitar todo o processo de construção, é importante a gente nomear aqui no caso as colunas e também as linhas, tá? Para facilitar a nossa visualização depois na hora que a gente for fazer a construção. Então, neste caso aqui, eu utilizei números para representar as colunas, então de 1 a 8, e para representar as linhas, utilizei letras de A a H, tá bom? Neste caso aqui, então, este quadradinho, né, ele tem a seguinte dimensão, né, ele corresponde a 8 centímetros por 8, tá bom? E a primeira observação que eu quero fazer com vocês aqui diz respeito à diagonal aqui, tá bom? Então, essa diagonal do quadrado, é importante a gente observar que ela também também corresponde à diagonal dos quadrados menores aqui também. Tá? Essa observação eu já estou destacando com vocês, porque daqui a pouquinho a gente vai estar aprofundando um pouco mais, então vou voltar a falar dela, tá bom? E outro ponto importante também que eu quero destacar é que se você está começando, né, a trabalhar, né, a estudar na morfose, eu aconselho a começar por desenhos mais simples e principalmente com desenhos onde há um predomínio de linhas retas, tá? Porque fazer a construção com linhas retas é um pouco mais fácil, do meu ponto de vista, obviamente, tá bom? Então vamos lá. Então vamos deixar a nossa apresentação aqui de lado e vamos iniciar construindo então a estrutura, né, aqui no caso a malha quadriculada anamórfica. Então, primeiramente, tá, o que a gente vai fazer? Do mesmo modo que aqui nós temos então um quadrado construído, né, 8 por 8, importante então que a gente siga mais ou menos essa ideia. Então, para facilitar, eu já trouxe aqui uma primeira estrutura já preparada, né, previamente. Então, aqui o que eu fiz? Eu estou utilizando de sulfite, como vocês podem perceber. E aqui na parte superior, eu tenho, então, um segmento de reta no tamanho de 8 centímetros. Cada centímetro aqui, então, eu fiz a marcação. E, olha só, alinhado a ele, tá? Tem uma pequena distorção aqui por conta do ângulo da câmera, tá, pessoal? Mas, entretanto, o início do segmento, ele também está alinhado com o início do segmento aqui na parte inferior, tá bom? Então, é importante que a gente siga, né, essa relação. E aqui embaixo, então, na parte inferior da folha, eu também tenho um segmento de 8 centímetros, mas, entretanto, olha só, eu fiz um ponto central aqui, tá bom? Então, nesse caso, ele é de 8 centímetros, então eu tenho 4 centímetros para cá e 4 centímetros para cá. Por que eu fiz esse ponto central aqui, no caso, que eu estou chamando de ponto C? Porque, diferente da malha quadriculada aqui neste exemplo, né, onde essa relação paralela das linhas permanece, aqui na imagem na anamorfose oblíqua, eu vou construir essas retas, né, de forma que elas vão se convergir, né, ou seja, vão se cruzar aqui neste ponto C que eu acabei de construir, ok? Então, a imagem vai ficar semelhante a essa construção aqui. Então, olha só. Então, todas as linhas, ao invés de virem, né, para esses pontos aqui, todas elas estão se cruzando neste pontinho aqui embaixo, tá bom? Então, foi dessa forma que a gente está iniciando aí a nossa construção da malha quadriculada, ok? Pois bem, o próximo passo é a gente traçar, então, essa reta diagonal, ou seja, olha só, voltamos a falar aqui dessa reta diagonal que eu pedi para vocês observarem, tá bom? Por quê? Porque, olha só, essa reta diagonal, como vocês podem perceber, ela não só, né, corresponde à diagonal do quadrado, como também ela corresponde também à diagonal dos quadrados menores que aparecem aqui no interior desse quadrado, né? Deste modo, para que a gente possa traçar agora as retas na horizontal, a partir dessa diagonal, olha só, que começa aqui, né, se a gente fosse pensar
iniciando em 0 a 8, inicia-se em 0. E aqui embaixo, de 0 a 8, então, no caso aqui, correspondendo a 8 centímetros, né? Nesses pontos aqui de intersecção, tá? Nesses pontos aqui em que essa diagonal se cruzou com essas retas que estão convergindo aqui no ponto C, a partir desses pontos é que eu vou traçar, então, as retas horizontais, tá? Como que eu vou fazer isso? É importante a gente lembrar agora como que eu faço para traçar retas paralelas e perpendiculares utilizando o par de esquadros, tá bom? Então, só para a gente relembrar, olha só, então aqui no caso a minha malha quadriculada ela já está toda pronta, tá bom? Mas só para a gente lembrar como que a gente faz para traçar, então, as retas paralelas, eu vou utilizar, então, esse meu esquadro de mão esquerda fixo, tá bom? E eu vou utilizar esse da minha mão direita como móvel, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o meu esquadro, eu vou alinhar ele em cima dessa primeira reta aqui, tá bom? Da parte superior aqui da minha malha quadriculada, tá bom? Então, olha só, eu alinhei essa parte em cima da reta, tá bom? Essa parte aqui, tá bom? E observem que a minha mão esquerda, eu estou segurando o meu esquadro bem fixo, né, bem firme aqui, e ele vai ficar fixo aqui. Ou seja, eu vou manter minha mão esquerda bem firme e eu vou deslizar com a minha mão direita. E eu vou deslizar até o ponto em que eu marquei, olha só, até o ponto em que a reta diagonal, tá, está se cruzando, olha só, com essa reta que está convergindo aqui com o meu ponto C, ok? Então, eu vou ter que fazer isso com todos os pontinhos. Então, alinho, deslizo até o ponto aqui onde a reta diagonal se cruzou com essa reta aqui que converge para o centro C e traço. Daí eu vou alinhando novamente o meu esquadro, né? Alinho novamente o meu esquadro aqui, deslizo ele, alinho o meu esquadro e deslizo ele até o próximo segmento e traço. Repetindo esse processo, então, até chegar nesse último ponto aqui, beleza? Feito isso, tá? Feito, então, a malha quadriculada, para facilitar, então, a construção, o que eu faço agora? Eu, novamente, dou nome para todas as colunas, também dou nome para todas as linhas, e agora eu vou ter que observar, né, esse primeiro desenho para que eu possa, então, fazer a minha construção anamórfica aqui, tá? Então, como vocês podem perceber, o telhado da casa, tá? Ele inicia entre a coluna 4 e a coluna 5, ou seja, mais especificamente, aqui é onde eu estou marcando, tá? Então, pessoal, o segredo aqui está em trabalhar a imagem parte por parte, ou seja, quadrado por quadrado, tá? E não tentar fazer o desenho no seu conjunto, né? Um dos maiores equívocos das pessoas que estão iniciando, né, nessa questão assim, da construção da imagem anamórfica, é porque elas já fazem toda a construção de imediato, e daí algumas informações importantes acabam se perdendo, que no caso corresponde à qualidade que a imagem vai ter neste momento, tá? Então vamos lá. Neste caso, observem que, olha só, o telhado, então, ele se inicia aqui entre o ponto 4 e 5, entre a coluna 4 e 5, tá bom? E essa primeira extremidade, olha só, ela termina, né, bem aqui, olha, na parte inferior desse primeiro quadro, né? Desse quadro que corresponde, olha só. Então, eu estou fazendo, eu estou aqui na linha A, coluna 5, tá bom? E eu vou marcando, então, todos os pontos no primeiro momento para facilitar. Então, ó, então, entre 4 e 5, linha A, entre a coluna 5 e 6, e depois linha B, entre aqui, olha só, 6 e 7, e o finalzinho do meu telhado, olha só, ele vai estar na linha C, aqui na parte inferior, entre a linha 7 e 8, tá? Então é legal a gente ir marcando primeiramente os pontos para ter uma orientação, e depois, na sequência, a gente traça com a régua. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o esquadro por ficar mais fácil para mim, tá? Então, olha só, eu vou fazendo, ao invés de traçar tudo de uma vez, é importante a gente lembrar, aí que entra o ponto que eu destaquei com vocês,
para a gente não fazer a imagem toda no primeiro momento, né, e sim trabalhar quadradinho por quadradinho, porque na imagem anamórfica, olha só, os quadradinhos eles têm tamanhos diferentes, tá? Então isso pode comprometer o meu desenho, então eu tenho que ir pensando ele por partes. Então estou aqui fazendo o meu telhado. Beleza? Então fiz aqui o telhado da minha casa. Outro ponto importante aqui, olha, eu já fiz esse desenho da casa exatamente para facilitar a nossa construção, né? Então você pode observar que a janela, as duas janelas que aparecem aqui, elas já correspondem a um quadradinho inteiro. Olha só, essa janela, ela está na coluna 3, na linha E. Então, esse espaço todo aqui, olha, corresponde a uma janela, tá bom? E do mesmo modo, olha só, a outra janela, ela aparece aqui. Olha só, eu vou fazer o seguinte, até para ficar mais claro, eu vou usar cor, tá? Então, essa primeira... Então, olha só, as janelas aqui, então, eu vou destacar na cor azul. Então, aqui eu tenho uma janela. E a outra janela, ela está na coluna 6, linha E. Então, coluna 6, linha E. Eu tenho uma janela. Então, minhas janelas já estão prontas também. O que eu preciso fazer agora? A porta. Então, como vocês podem perceber, a porta, ela pega mais ou menos, olha só, a metade, né, de ambos. Ela praticamente, olha só, ela pega um pedacinho aqui da coluna 4, um pedacinho da coluna 5. Então, eu posso fazer isso até a olhômetro mesmo, tá? Que é simplesmente marcar 2 pontos, olha só. Um ponto aqui que divide mais ou menos aqui a coluna, aqui o quadradinho da coluna 4, né, linha E, e depois o quadradinho aqui da coluna 5, linha E também. E como vocês podem perceber, né, a janela dá uma funilada aqui na parte inferior. E para a gente conseguir esse mesmo efeito com a porta, é importante que observe, olha só, a porta, ela vai finalizar aqui na extremidade da linha F, tá? Então, olha só, minha porta vai vir até aqui mais ou menos, né? Até, deixa eu demarcar aqui bem. Então, ela vai vir até a linha F, tá? Então, o que eu faço agora? Essa marcação que eu fiz, eu vou alinhar, olha só, a minha régua ou o meu esquadro aqui no ponto C, tá? E eu vou deslizar, então, a caneta agora alinhada no ponto C, tá? Eu não preciso trazer até aqui embaixo, tá? Eu só vou fazer aqui a dimensão da porta, ok? E vamos nessa. Para ficar mais claro também, eu vou estar utilizando aqui uma cor para representar a porta, tá? Só para destacar, o objetivo da cor aqui é simplesmente tentar ficar a informação um pouco mais clara, tá? Então, eu estou usando aqui um cinza para destacar a porta. Beleza. Agora, para tentar destacar um pouco mais as outras informações, né, como o telhado e as paredes da casa, eu vou estar utilizando aqui outras cores também, tá? Então, rapidamente, né, estou fazendo uma pintura aqui cujo intuito é apenas destacar o desenho, tá, pessoal, em relação à malha quadriculada e facilitar a visualização. Então, aqui já dá para a gente ter uma dimensão, né, uma ideia de quão diferente fica, né, a nossa imagem anamórfica quando comparada com a malha quadriculada anterior, né?
Beleza. Então, aqui eu tenho, né, o telhado da minha casa. E agora, aqui, utilizando uma outra cor, eu vou fazer a parede. Aqui, olha só, observem, pessoal, também que a parede, as paredes laterais aqui, olha, elas não utilizam, né, um quadradinho completo, tá bom? Elas usam metade. Neste caso, olha só, o 2 aqui, eu vou fazer novamente um pontinho, pode ser a olhômetro mesmo, dividindo, tá? O quadradinho mais ou menos ao meio, a mesma coisa aqui na outra extremidade da parede lateral da casa, né, que no caso corresponde à coluna 7. Vou apoiar o meu esquadro, alinho o meu esquadro neste pontinho que eu marquei aqui, em relação ao centro C aqui embaixo, e eu vou traçar ele. Lembrando que, assim como a porta, eu não preciso traçar ele até o final, eu vou traçar ele apenas até aqui mais ou menos esse limite entre a linha F e a linha G, tá bom? E, novamente agora, vou pegar aqui uma canetinha qualquer, só para fazer a marcação da parede, para ficar bem claro, né? Essa informação para vocês. Então, olha só, aqui eu estou pintando então com amarelo, corresponde à base, né, a parede aqui da minha casa. Belezinha? Tranquilo? Então, olha só, como vocês podem observar, a imagem fica bastante distorcida, e ela fica distorcida assim exatamente porque ela precisa ser visualizada, né, em um ponto bastante estratégico, tá? Então, agora aqui neste caso eu estou abaixando, né, a minha câmera que está apoiada num tripé, o efeito não vai ser tão assim o desejado, porque eu não quero tirar a câmera do tripé, tá, pessoal? Mas, entretanto, olha só, ela vai funcionar assim, você vai ter que apoiar, no caso, pegar a sua câmera e direcionar ela a partir de um ponto de vista específico, né? Então, neste caso aqui, quanto mais longe, se eu deixar um pouquinho mais longe e aproximar um pouco mais a minha câmera aqui embaixo, eu vou conseguir ter esse efeito. Ó, como vocês podem perceber, comparado com a imagem anterior que estava mais em cima, já houve uma correção assim na perspectiva da minha casinha, ok? Então, esse aqui é o procedimento básico aqui para a gente criar uma anamorfose oblíqua, tá bom? E daí, com relação à visualização, é só você utilizar a câmera do seu celular e levar em consideração que aqui é o ponto de observação, tá? Que a gente está utilizando, e depois tentar, né, brincar e achar e encontrar, né, o ponto de visualização assim, correto daí, para você poder visualizar a sua casinha, ok? É isso, pessoal.